Vamos iniciar agora a análise dessa partida. O empate, né, do Fortaleza por 1-1 contra o Red Bull Bragantino. Esse jogo aconteceu no Castelão. E já vou desejar aqui uma boa noite ao Minhoca, que se juntou, né, à nossa bancada para estar analisando essa partida. Minhoca que estava presente também lá no Castelão, trabalhando, e conseguiu ver o golaço, né, do Kevin Andrade pessoalmente, né? E já para iniciar, antes mesmo de perguntar tanto do Minhoca quanto do Maestro a avaliação dessa partida, né, do empate do Fortaleza, eu quero perguntar tanto para o Minhoca quanto para o Cássio se agora, de fato, é o melhor momento do Fortaleza na temporada, né? O Fortaleza começou a temporada oscilando bastante e aí venceu, né, na Sul-Americana por 4 gols, né? 4-1 foi 4-2 o jogo do Boca Juniors, 4-2, né? 4-2 de Boca Juniors, e agora, apesar de ter empatado essa partida com o RB Bragantino, saiu na frente e tem que se levar em consideração também que estava com a equipe reserva, né? Vários jogadores poupados para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Vasco. Então, Minhoca, Cássio, dá para dizer que é o melhor momento do Fortaleza na temporada, o momento onde o Fortaleza estabilizou a sua fase, claro, isso dentro de uma perspectiva positiva, porque era um time que vinha oscilando, perdeu o campeonato estadual, mas dá para dizer que agora o Fortaleza voltou a ser o Fortaleza que tem sido aí nos últimos anos? Não. Vou começar respondendo. Não. É o melhor Fortaleza da temporada. Isso aí, a primeira coisa que você perguntou. Mas quando você fez essa última citação do Fortaleza das últimas temporadas, esse Fortaleza pode mais. Esse Fortaleza ainda... Ele não consegue, às vezes, manter uma boa apresentação para uma outra boa apresentação. E quando eu digo boa apresentação, não necessariamente precisa ser uma partida, como foi o jogo segundo tempo contra o Boca Juniors, né? Que até a gente fez a ponderação aqui na quinta-feira de que o primeiro tempo do Fortaleza, né, a reta final não foi tão boa. O que a gente não consegue ver é o Fortaleza estável. Uma estabilidade, claro, os resultados, né? Se eu não me engano, já são 9 jogos sem perder, mas é uma estabilidade dentro de campo. É isso que eu estou querendo dizer. Porque durante a partida, daqui a pouco eu vou detalhar, há muitos momentos em que o adversário, às vezes, tem muito controle das ações. É natural que haja uma troca de posse, enfim, isso acontece. Mas, às vezes, o Fortaleza deixa sempre o adversário muito vivo, sabe? O jogo do Cruzeiro foi assim, aquele empate, né? O primeiro empate dentro de casa. Hoje, em determinado momento, o Bragantino estava com muita tranquilidade para trabalhar a bola e tal. O próprio jogo do Boca, do 4-2, por exemplo, quando faz o 4-1, teoricamente ali não era mais para ter jogo, não. Era o Boca, tipo assim, aceitei. E o Fortaleza deixou, sabe assim, o Boca ainda querer diminuir o placar. Então, eu ainda acho que o melhor Fortaleza ainda não conseguiu manter essa média. O que a gente começa a ver é um Fortaleza mais competitivo, mais aguerrido, mais assertivo em boa parte. Mas eu ainda acho que há onde evoluir, né? Porque esse outro empate dentro de casa contra um adversário que, de fato, né, antes de começar a rodada, era o líder do campeonato, um considerado adversário difícil, mas ainda há coisas a gente a falar, né? A bola defensiva ainda é um problema, né? Hoje, novamente, escanteio contra o Fortaleza é um problema, que as coisas faz um jogo bom, aí depois vai para outro jogo, aí o outro jogo é ruim. Então, essa oscilação, muitas vezes, é que pode, e aí para terminar, para passar para Cássio, né? Não fazer de certos resultados nem tragédias e nem também muita festa, né? Porque acho que logo após o jogo da quinta-feira, né, vence o Boca e tudo mais, fica parecendo que o Fortaleza, né, é o que eu tenho falado, a tal virada de chave, né? Não, goleou agora virou a chave. Ganhou do Potosí, virou a chave. Aí empata com o Cruzeiro. Não, agora ganhou do Altos, ganhou do Boca, virou a chave. Aí chega o terceiro jogo, e aí, claro, fazendo a ponderação do time reserva. Mas o que eu estou dizendo, ele vai além do time que entra em campo, além das peças que, claro, a gente vai debater daqui a pouco. Eu acho que tem mais a ver mesmo com o pensamento para certas jogadas, que também vou detalhar daqui a pouco, né? Qual foi a grande diferença do que eu observei hoje, as tomadas de decisões hoje, comparado ao que aconteceu na quinta-feira, sabe? Então, eu acho que isso ainda vai precisar de mais jogos para a gente, no caso, virar a chave mesmo para Fortaleza, né? Porque é uma chave que tenta virar, mas volta. Vira e volta de novo. Então, acho que ainda há como melhorar mais esse Fortaleza.
Eu ainda acho que esse Fortaleza tá pecando em alguns momentos cruciais em alguns jogos. A minha linha é a mesma de Minhoca. O jogo contra o Boca foi uma atuação muito boa. O Fortaleza, dessas últimas partidas, é um Fortaleza bem melhor do que do início da temporada. E talvez leve essa impressão. Eu venho usando o gerúndio. Eu venho usando para analisar o Fortaleza, que o Fortaleza vem engrenando, melhorando, evoluindo, mas no gerúndio. Porque esse time já desempenhou mais, já foi mais efetivo. Por exemplo, o Fortaleza foi muito afiado nos contra-ataques contra o Boca. O time roda muito também, né? A gente analisa o jogo contra o Boca, por exemplo, o jogo contra hoje não é o mesmo time exatamente, roda muito e tal. Mas Fortaleza, de uma forma geral, é a essência do Fortaleza. Foi um time muito afiado nos contra-ataques contra o Boca. Quando esse jogo contra o Bragantino, se ele tivesse mantido aquele mesmo desempenho, aquela mesma efetividade que teve contra o Boca, ele teria vencido hoje, porque esse jogo foi um jogo onde ele teve muito mais contra-ataques do que aquele jogo contra o Boca. O segundo tempo dessa partida, entre Fortaleza e Red Bull Bragantino, teve um momento ali, foi uma trocação onde era uma trocação onde só um lado tinha força. O outro estava... o Bragantino, acho que Mosqueiro, meu irmão, o cara enterrou os ataques do Bragantino, quando a bola pegou. É só ver o último lance, por exemplo. Ele recebe a bola na ponta esquerda, aí ele já sem força, já sem, sei lá, sem coragem de atacar, aí ele recua a bola. Isso já 50 do segundo tempo. Isso é uma execução tão ruim que isso virou um escanteio para o Fortaleza. Aquela última jogada que o Fortaleza teve, ela 20 segundos antes, ela era um ataque do Bragantino, que o Bragantino parou de atacar. Então, isso só dá para dar um exemplo de um time que pouco fez. Só que o Fortaleza pouco fez, mesmo longe da área. O Fortaleza chegou a ter mais oportunidades. Um chute de Pikachu, teve um chute de Hércules, teve o de Pedro Augusto também, acho que foi uma defesa muito bonita de Cleiton. Assim, o goleiro do Bragantino fez pelo menos 3 boas defesas no segundo tempo. Mas pelo volume de oportunidades que o Fortaleza teve para atacar, eu achei muito pouco. Eu acho que a efetividade contra o Boca ela existiu naquele jogo e muito é termômetro. Aquele jogo era um jogo de 53 mil pessoas. Hoje foi um jogo de 18 mil pessoas. Quase um terço. Basicamente um terço do público. Então, acho que o próprio jogador sente que o jogo é menor. Não era menor, era um jogo da Série A. Era o Bragantino, que se o Bragantino tivesse vencido o jogo, até para ver o desafio técnico, o Bragantino tivesse vencido, seria o líder do campeonato. O Bragantino perdeu a liderança com esse empate. Tinha sido o líder na rodada passada, agora o líder do Bragantino foi ultrapassado até pelo Atlético Mineiro, que era para terceiro lugar o Bragantino. Botafogo, Atlético e Bragantino nesse momento. E então havia um nível de desafio, um bom nível de desafio técnico nessa partida. Mas o Bragantino não foi bem e o Fortaleza, embora tenha jogado melhor que o Bragantino, não foi no nível do jogo que teve, sobretudo do segundo tempo contra o Boca Juniors pela Sul-Americana. Agora, se você exclui o jogo do Boca, até o do Altos, que bota um time alternativo, o Fortaleza faz 5-0, parece jogo treino. Assim, foi um atropelo. Mas se você exclui essas partidas e analisar de forma bem pontual esse jogo de hoje, e só aí, Paulo, esqueça esses últimos jogos, últimos bons jogos, e olha esse jogo de hoje, e pega esse jogo para comparar com um mês, esse jogo já é muito melhor. Então, essa impressão é que, de repente, já tinha feito boas partidas e hoje caiu um pouquinho. Só que ele caiu para um nível hoje que já seria suficiente para ser melhor do que basicamente todas as atuações que o Fortaleza vinha tendo. No Cearense, na Copa do Nordeste. Eu vou escolher a Sul-Americana, que ela começou um dia desse e os 2 primeiros jogos, assim, o Fortaleza ganhou fácil. Mas na Copa do Nordeste, na própria Copa do Brasil, fez um jogo muito ruim contra o Retrô. Então, esse jogo de hoje seria melhor. Mas só se você fizer isso. Porque se você for... Aí, da forma como tem que fazer agora, todos os jogos, ele fez assim, estava muito aqui, aí subiu e caiu um pouquinho. Só que ele caiu um pouquinho sendo acima do que estava antes. Tem potencial? E tem potencial, pô. Aí sai, tipo, Pikachu, que tinha sido um destaque contra o Boca, começa no banco. Aí ele entra no lugar de Marinho, que se machuca. Moisés, que foi o jogador mais caro que o Fortaleza comprou. Era um cara que tinha jogado muita bola. Aí vendeu para o México, voltou 20 milhões de reais, falando até na cabeça, mas 18, 20 milhões de reais. É um cara que ainda não é titular absoluto.
Mas na hora que é utilizada ali, pega a bola, protege bem, volta para... Ele pegou a bola na lateral esquerda, protegeu, recuou até e o cara sendo acossado mesmo. Acho que foi aquele cara que era do Bahia. Qual era aquele bola do Bahia? Ramires, era que Ramires foi, meu irmão, o tempo todo ele não perdeu a bola. Então tem muito jogador bom. Agora, nem todos estão em boa fase. Assim, e isso não dá para negar. A fase maior não é boa. Outros jogadores, quando tem uma boa fase, pela rotatividade do time, o cara não tem uma sequência, mas é um estilo de trabalho de Vojvoda. Ele não... Tipo, não é porque o cara fez uma grande partida que o cara vai ser titular de novo, ou que o cara vai jogar os 90 minutos de novo. Ele não faz, até que o cara está há alguns anos e não faz assim. Então, isso faz com que não tenha, para esse momento, você enxergar desse jeito uma atuação dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, é algo que vai preparando Fortaleza, como aconteceu nos últimos anos, para aguentar o ano todo, sendo de regular para bom. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa bem rápida, Vinícius. Sabe que o R9, né, que fez um comentário, e assim pode, enfim, eu posso ter errado aqui na comunicação e ele ter entendido de outra maneira. Quando eu falo na estabilidade para o Fortaleza, não estou dizendo que o Fortaleza, ele até falou aqui, né, que o Fortaleza tem que jogar 240 km por hora. Não estou falando do time ser dominante, empurrar o adversário para a defesa, não. Ele até fala da questão da logística, eu concordo plenamente. A questão é que o Fortaleza tem 2 empates em casa na Série A. 2 empates. E a sequência pesada é a que virá depois do Vasco. Porque depois do Vasco, ele vai enfrentar o Corinthians, jogando lá em São Paulo. Um jogo até... O Fortaleza ainda não ganhou do Corinthians lá, né? E o Corinthians, com essa vitória no final de semana, vai ser um outro Corinthians, diferentemente do Corinthians de alguns dias atrás. Depois vai para Potosí, naquela altitude. Aí depois volta para cá para enfrentar o Botafogo, o único time da Série A que o Vojvoda, né, até a temporada passada, que ainda não tinha vencido, e o Botafogo hoje líder do campeonato. E aí depois vai para La Bombonera. Então, assim, quando você olha o contexto do campeonato, é importante ressaltar que a estabilidade ela passa por resultados positivos em casa. Isso que o Cássio mencionou, de oportunidades que surgiram durante o jogo. Então, quando a gente fala de estabilidade, é até mesmo pensando que o Fortaleza vai ter um segundo jogo a menos, quando tiver o duelo contra o Bahia no final do mês. Se você tivesse ganho hoje, que hoje foi um jogo que o Fortaleza teve essa condição, diferentemente do jogo do Cruzeiro, em que o Fortaleza empata, mas ali era João Ricardo sendo o principal nome, hoje não, hoje é um jogo a se lamentar de fato, por 2 pontos desperdiçados. O Fortaleza está no seu 4º jogo seguido dentro de casa. Dentre esses 4, 2 foram pela Série A, que é o campeonato mais importante. A Sul é importante, a Copa do Brasil é importante, a Copa do Nordeste e tal, mas a Série A é importante. Você não pode deixar escapar ponto dentro de casa. Contra o adversário direto. Assim como o Cruzeiro é um adversário onde o Fortaleza tinha a obrigação de vencer, hoje eu nem coloco que o Fortaleza tinha a obrigação de vencer, mas é um adversário direto. O Bragantino, eu acho que é na nossa avaliação, né? A gente colocou o Bragantino como do mesmo campeonato do Fortaleza, ali, Sul-Americana, aí pode ser na primeira parte, pode brigar ainda por Libertadores, mas o Fortaleza deixou escapar um resultado que deveria ter feito dentro de casa. Então, quando eu falo estabilidade, né, para explicar para ele, eu não estou falando para o Fortaleza ter alta performance todo jogo. E, obviamente, foi o que eu citei. Hoje não foi a equipe titular. Mas, mesmo assim, com o jogo de hoje, o Fortaleza tinha totais condições de vencer. Totais condições de vencer. E aí, claro, a gente vai debater o jogo. E aí eu vou até explicar o porquê que eu acho que o Fortaleza foi instável. Esse jogo, ele volta de novo para a estaca da instabilidade. Você faz o jogo contra o Boca. E aí, nesse, você tem o jogo na sua mão para você vencer. E deixa escapar 2 pontos. Não tem como você dizer, parabéns aí, 9 jogos sem perder, mas são 2 empates em casa. E aí, por isso que eu estou dizendo, a dificuldade, a logística que ele citou, vai pesar depois do Vasco. É do jogo após o Vasco que vai pesar exatamente essa logística e essa dificuldade de girar o elenco, de encontrar peças melhores para você, às vezes, conseguir resultados talvez mais difíceis. Eu concordo com vocês, né? Em relação ao momento, por mais que o Fortaleza oscile como oscilou hoje, ele vem numa crescente, vem melhorando, né? Como o próprio Cássio destacou. E como ele também bem disse, né? Se a gente comparar o futebol apresentado pelo Fortaleza hoje com o futebol apresentado pelo Fortaleza de um mês e meio atrás, já é melhor, né? Já tem, de fato, uma melhora. Mas ainda não atingiu o teto, né, Minhoca, do que esse Fortaleza pode render. Né? Por isso que também não tem essa palavra de estável, né? Do que o Fortaleza, até comparado com o que foi na temporada passada e em temporadas anteriores, né? Mas, de fato, concordo em relação ao momento.
Vou então pedir para Minhoca iniciar essa análise, né, da partida de hoje, começando também, Minhoca, pela escolha do Vojvoda de colocar um time reserva em campo, né? Claro, vai ter um jogo decisivo, né, na quarta-feira contra o Vasco, Copa do Brasil, a partida de ida, e foi uma escolha sensata, né? Uma escolha que de fato era necessária até pelo calendário apertado, né, que vive Fortaleza em meio a jogos da Sul-Americana, Série A, ter a Copa do Nordeste ainda pela frente, né, e essa decisão da Copa do Brasil. Então, faz, por favor, essa tua análise da partida e também comenta um pouco dessa decisão do Vojvoda de poupar esses jogadores para a partida de hoje. Isso eu já imaginava que fosse acontecer, um time bem mesclado, né, assim, bem diferente do que atuou na quinta-feira. O período foi curto, se tivesse jogado na quarta, talvez tivesse mais tempo ali para fazer alguns jogadores que foram titulares, mas também até a maneira, né? Os jogadores que jogaram, tipo Pochettino, Pikachu, Lucero, que foram os principais destaques naquela vitória, difícil que você, tipo, entrega de novo a mesma coisa que entregou na quinta. Não é assim, né? E por mais que não teve viagem envolvida, mas é até mesmo, às vezes, para você meio que baixar de novo essa adrenalina, porque a expectativa era muito alta no jogo contra o Boca, né? Para entregar tudo o que o Fortaleza acabou entregando ali no jogo da quinta. Então, na ideia de time inicial, ele veio com novidades, né? Felipe Jonathan, por exemplo, fazia o seu primeiro jogo. Breno Lopes também, outro jogador que estreava. Fora outros, assim, né, que não tiveram muita minutagem, como o Kevin, como o próprio Kaiser, estava fazendo o terceiro jogo dele só pelo Fortaleza e nunca tinha sido titular, né? Voltou a ser titular nessa volta dele. E completando ali com jogadores, por exemplo, Marinho, que estava suspenso contra o Boca, foi titular. Aí ele fez a dupla de volantes ali, considerada, apesar do Pedro Augusto ter sido titular, mas jogou como zagueiro contra o Boca, fez ali a dupla de volante com o Sacha. E aí é o primeiro ponto que eu destaco, né? Eu acho que o Fortaleza tem algumas peças que se encaixam mais para um determinado contexto. Eu imagino que o Vojvoda deva ter pensado, ele, a comissão técnica, que para ganhar alguns embates contra a equipe do Red Bull Bragantino, que é muito forte e muito rápida, talvez dois jogadores com essa característica que o Pedro Augusto e o Sacha têm fosse a melhor maneira. Mas eu gostaria de ter visto um volante melhor passador, porque o Fortaleza não tinha essa característica do jogador passador, de trabalhar mais a bola. Era realmente, não à toa, muitas jogadas do Fortaleza eram bolas mais esticadas, eram bolas na profundidade, bola com Marinho, bola com Kevin, sempre em versões de bola que o Fortaleza foi bem efetivo nesse aspecto. Brits, por exemplo, foi fundamental, aliás, no jogo de hoje, assim, foi chegou a salvar uma bola em cima da linha, né? O João Ricardo estava um pouco inseguro hoje. Tinga também fez, desculpa, um grande jogo. Mas o que deu para ver foi isso. O primeiro tempo do Fortaleza, que eu até tinha destacado, é bom deixar claro, né? A torcida, boa parte saiu do jogo e durante o jogo, assim, muito irritada com a arbitragem. E de fato foi uma arbitragem muito ruim, uma arbitragem que, primeiro, não conseguiu estabelecer um critério, né? Ela meio que deixava as jogadas passar, algumas faltas que aconteciam e ele deixava rolar, só que algumas vezes ele marcava. Então, assim, não tinha bem um critério. E eu acho até que, como é um ato mais jovem, né? Esqueci até o nome do árbitro, eu acho que ele tentou fazer, que eu acho que é um pouco do perfil dos mais jovens, alguns deles, não todos, tentar fazer um modelo europeu, né? Que é tipo, não, deixa o jogo seguir. Não vamos ficar parando para o jogo ficar meio picotado demais. Só que aí é que tá, né? Na América do Sul, o jogo lá na Europa acontece muito porque todo mundo meio que respeita as regras. Aqui não, aqui se mata muita jogada e se cava muita jogada também. O jogador gosta muito de cavar. Mas aconteceu durante o primeiro tempo, principalmente, faltas, né, que acabaram acontecendo e a arbitragem não marcava. E isso foi gerando uma irritação geral, né, principalmente do lado do Fortaleza, até chegar, né, porque assim, o Fortaleza abriu o placar, aliás, uma jogada do Breno Lopes. Fortaleza tentava muito, né, o Bragantino atacando mais pela direita com Mosqueira, e o Breno Lopes aciona ali o Kevin, que assim, o garoto assim, tem um poder de decisão incrível, e eu acho que até hoje, assim, destacando um pouco sobre ele, ganhou alguns embates físicos, que eu acho que é o que ele ainda vai precisar aprimorar, porque ele é um jogador muito franzino, e fez um belíssimo gol ali para abrir o placar, o chute de fora da área. Ele fez até uma tatuagem, foi lá na comemoração, mostrou a tatuagem, tudo. Só que aí o Fortaleza, que é isso que eu estava falando sobre a instabilidade, tudo bem deixar a bola com o Bragantino em um determinado momento. Deixa o Bragantino sair, porque você vai ter o contra-ataque. A grande questão é porque
O Fortaleza, às vezes, deixava o Bragantino muito tranquilo com essa posse da bola, mas quando conseguia recuperar essa bola, o Fortaleza perdeu muitas chances para fazer esse 2-0, mas muitas chances. O Marinho pegou uma bola que ele puxa para a esquerda, bate pela direita, bate por cima do gol, ele frente a frente, né? Uma jogada que poderia ter feito 2-0 ali. Uma outra chance que foi no pé, acho que não sei se estava 1-1 ou ainda estava 1-0, que foi no pé do Kaiser, e o Kaiser tentou dar por cobertura, assim, uma jogada que era isso que eu estava querendo citar naquela hora, no meu primeiro comentário. Se fosse o Boca Juniors da quinta-feira, meu amigo, os caras estavam com... Velho, vamos fazer o gol, sabe? Não vamos ficar nessa de querer, sabe, tentar lustrar a jogada mais ainda, para ficar mais bonita ainda. Então, eu acho que o Fortaleza pecou muito nisso. Muito embora, é bom lembrar que teve chances também do Bragantino. Essa que eu citei, que o Brito estava em cima da linha, numa falha do João Ricardo, e uma outra que foi uma cabeçada que o João Ricardo defende, que aí já era um problema que eu já venho citando há muito tempo. Estabilidade, só para explicar para o pessoal aí, né? Torcedores do Fortaleza. Estabilidade, para mim, é o Fortaleza fazer 2, 3 jogos consecutivos e um quarto que não sofra tanto que a bola aérea defensiva não seja um problema. O gol já estava desenhado na jogada anterior. O João Ricardo fez uma defesa monumental ali para evitar o gol do empate. E aí passa-se um tempo depois, e aí é onde vem a reclamação maior da torcida. Uma jogada no meio de campo, em que o jogador do Red Bull Bragantino, eu confesso que eu não vi imagens, que gera o escanteio, e aí a reclamação é muito isso, que não foi escanteio, até porque a arbitragem já estava realmente sendo muito cobrada, e aí depois desse lance, gera o escanteio, e aí vamos lá, né? Se não houve de fato escanteio, de fato a arbitragem tem que ser reclamada. Mas aí é que tá, a gente tem que parar até o momento que o escanteio é dado, certo? Porque não dá para aceitar o Fortaleza deixar o Sacha, né, o Sacha do Bragantino, livre para cabecear aquela jogada. Não dá. Então isso era um problema que, por mais que, digamos, se fosse escanteio ou se não fosse escanteio, o erro está lá. O erro da bola defensiva de tantos outros jogos que já aconteceram novamente se repetiu. O Fortaleza precisa corrigir. Toda vez que joga Brits com Tite, isso é um problema, né? Porque com o Kusevich, Cardona, ainda tem essa qualidade. E não é que é garantia, não. Melhora, na verdade. Tem uma melhora, mas não é garantia. Então o Fortaleza precisa melhorar, até melhorou nos últimos jogos, mas eu acho que a estabilidade passa muito por isso. Porque você vai ser atacado. São adversários de qualidade na Série A, onde você vai ter de todos os tipos de time, entendeu? De um Palmeiras, um Flamengo, até você pegar um Criciúma, um Cuiabá, enfim, um Atlético Goianiense, que vão ser adversários que vão tentar fazer gol em você também através da bola parada, e o Fortaleza precisa ter mais estabilidade para esse tipo de jogada. E aí perdeu chances no primeiro tempo, quando volta do segundo. Eu até acho que o Vojvoda poderia já ter sacado o Marinho, né? Tá até aparecendo na tela aí. Acho que o Marinho não fez, de fato, uma boa partida. Muitas jogadas pela direita em que ele não tinha a tomada de decisão como a melhor forma de pensar. Então, na hora que ele estava frente ao gol para bater, ele dava mais um corte. Na hora que era para dar um passe, uma inversão, o jogador livre do outro lado, né, ele é da direita, ele não fazia a inversão, e aí ele recuava, perdia tempo, sabe? Ele foi um jogador prejudicial. E eu acho que o Vojvoda poderia já ter sacado ele na volta do intervalo. Não fez essa troca, tanto que o Marinho, quando foi ser substituído, o Cássio até citou, né? Foi por conta de lesão, porque ele não sairia de campo, é bom lembrar. Quem sairia era Renato Kaiser, tanto que o Lucero já estava lá para entrar. Como ele estava machucado ali na reta final, entrou o Pikachu ali na última troca. Mas na soma do segundo tempo, o Fortaleza, mesmo ainda tendo essa instabilidade que eu estava citando, ele teve chances reais de ganhar. E aí, por isso que eu estava citando o jogo do Boca Juniors na quinta. Foram várias chances de frente para o ataque em que a tomada de decisão, que o Moisés erram tomar decisão, Machuca, o próprio Kevin no segundo tempo cai de rendimento, e até mesmo o Pikachu, que recebeu uma bola do Moisés ali já na reta final, decidiu dominar, decidiu ajeitar o corpo para bater, quando na verdade ali, como ele fez, o primeiro gol contra o Boca Juniors, que é exatamente o passe que vem do Pochettino, a bola aqui que ele bate primeira. Ali era para ter feito aquela jogada. Não dá tempo de dominar e o zagueiro ainda tentar o corte. Então, acho que o Fortaleza fez uma partida melhor do que o Bragantino, foi uma partida melhor do que ele fez contra São Paulo e contra Cruzeiro, foi a melhor partida até aqui do Fortaleza, mas ele não, a tomada de decisão hoje foi o que mais pecou, e a bola defensiva, novamente, foi um problema. Então isso vai ter que mostrar, por isso que eu falei a palavra, estabilidade para os próximos jogos contra adversários que são chatos, historicamente falando, Corinthians e Botafogo, né? E o Fortaleza vai precisar
se encontrar ainda mais, né? Sem essas tomadas de decisões, esses jogadores, né, que têm pouca minutagem, vão ter que ser um pouco mais assertivos, porque às vezes você não vai poder contar com o Pikachu, com o Lucero, com outros jogadores que não podem estar. Eu sempre falo isso, e aí para terminar, o Vojvoda, o trabalho dele não consiste em depender de 1, 2 ou 3 atletas. É o coletivo. Sempre foi o coletivo. Tem um jogo, como foi, quinta-feira. Quem foi? Pochettino, Pikachu e Lucero. Hoje era para ser um jogo do Marinho, ou do Moisés, ou do Machuca, ou do Kaiser. Esses jogadores têm que começar a responder. Não dá para ficar apenas confiando nos titulares. Foi assim que o Fortaleza, e aí volta aquela sua primeira pergunta. O Fortaleza dos últimos anos era um time coletivo, que é o jogador que vinha do banco ou que era reserva, conseguia ajudar tanto quanto um titular ajudava. Maestro, tua visão dessa partida, o Minhoca destacou, e aí você também na introdução, né, falou dessa falta de efetividade, né, desse time do Fortaleza, que teve espaço, né, teve chance para matar o jogo, fazer o gol da vitória, no caso, mas não conseguiu ser efetivo, né, não conseguiu de fato marcar. Então, queria que você complementasse, né, e falasse de forma geral dessa partida, tanto do primeiro tempo quanto do segundo. Vinícius, a linha é exatamente essa, que da falta de efetividade. Acho que partindo desse ponto, o comparativo com o Boca, para mim, sobretudo ter sido o último jogo, um jogo que estava todo mundo de olho, um jogo que tinha uma estiga inegável na partida, um nível de concentração completamente diferente. Esse jogo, para finalizar, demorou um pouco mais. O chute de Pikachu, que eu citei, tinha citado no primeiro comentário, que tem até uma boa defesa, ele tem uma segunda oportunidade. E aí, é já na reta final, é um dos últimos lances do Fortaleza, mas ele deu uma titubeada que foi o tempo do jogador do Bragantino dar um carrinho e dar uma travada. Aí você pega o jogo contra o Boca, a velocidade daquele contra-ataque, que virou o primeiro gol dele, né? Depois tem o de peito, é muito diferente. Se pode ser uma coincidência, pode, mas ao mesmo tempo eu acho também diz um pouco que foi essa partida. O Fortaleza não estava com o mesmo nível de concentração, faz parte. Sobretudo quando tem um jogo, uma carga de adrenalina tão grande quanto foi a da Copa Sul-Americana, nesse jogo histórico contra o Boca. Mas esse jogo de hoje não era pelo manjadinho. Não era nem pela Copa do Nordeste, assim, para dizer assim, na primeira fase. Já era que a gente... Fred fala muito da Série B, mas a Série A, a matemática é a mesma. Esses 3 pontos aí que estavam em disputa são os mesmos da última rodada. Para os objetivos do Fortaleza, se faltarem 2 pontos, não é que esses 2 pontos estavam na mão. Não é isso, não. Não está. Esse jogo foi um jogo brigado, não era um dos jogos mais fáceis, mas o Fortaleza, ele tinha condições de ter feito uma partida melhor. Pelo menos ter tido mais concentração no jogo. Isso já teria sido um ponto mais favorável. Eu acho que faltou muito isso, até para certas finalizações. Não é bater tudo de primeira, não é isso, não. Até o chute de Pedro foi de primeira. Eric Ramírez tira de cabeça no chute de Hércules e o cara bate primeiro. Até que ele foi até muito bonito. Ali é mérito total do goleiro do Bragantino. Mas aquilo ali foi um recorte de 2 lances. O chute cruzado e aquele rebote, aquela segunda bola. O restante da partida, eu acho que foi longe do que esse time é capaz. Agora, era um time muito mexido. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente diz isso, Minhoca, a gente time mexido, mas é sempre mexido, né? O Fortaleza, ele basicamente não repete tempo. Então, ao mesmo tempo, isso não pode ser uma desculpa. Dizer, o Fortaleza estava mexido. No brasileiro, se o Fortaleza estiver mexido, azar do Fortaleza. É o que eu costumo dizer sempre. Eu falei, o Boca Juniors jogou com um time alternativo contra o Fortaleza, azar do Boca. Tu levou 4. Levou 4 gols, coisa que está acontecendo há 17 anos. O jogo pro Boca, Cássio, foi um jogo que o Vojvoda fez uma coisa que ele nunca fez, foi colocar Pedro Augusto de zagueiro. E aí, por isso que eu estou dizendo, às vezes avaliar já com o resultado posto, fica parecendo sempre que tá certo, e às vezes quando tem um resultado negativo, porque está errado. E na verdade, não. O Fortaleza, por exemplo, jogou sem o Kusevich, que para mim é o melhor zagueiro no começo da temporada. Aquele 4-2 com o Pedro Augusto de zagueiro. Se o Fortaleza mantém os 2 gols do Boca, mas tire 2 gols do Fortaleza, transforma num 2-2. 2-2. Ia ter muito. Aí diria o quê? Inventou. Pedro Augusto de zagueiro. Mexeu, né? Enfim. Então, o Fortaleza tem essa cultura com o Vojvoda de mexer bastante. Mas, obviamente, tem dias que não funcionam tão bem assim. Que individualmente as peças não rendem tanto assim. Eu acho que hoje foi um desses dias. Jogou melhor que o Bragantino, jogou melhor do que a média do que ele vem fazendo esse ano também.
Só que a média desse ano estava muito baixa. Só que em determinados momentos da temporada, e o Fortaleza nos últimos 3 anos, no G10, mostra que em vários momentos da primeira divisão ele consegue ter um rendimento muito bom. E quando esse rendimento acontece, não é com um desempenho como esse que a gente viu hoje. Só para informar, antes da gente passar para a avaliação individual de cada atleta do Fortaleza na partida de hoje, o Lion está na 11ª posição da Série A, tem uma partida a menos também, né, em relação a alguns clubes, a maioria dos clubes, né, na 3ª rodada não atuou contra o Criciúma, esse jogo no Heriberto Rilse foi adiado, né, e aí o Fortaleza está na... E esse jogo está ficando mais difícil, né? Esse jogo contra o Criciúma lá está ficando mais difícil. Amanhã vai ter ainda, né, o São Paulo e Palmeiras. Se tiver um vencedor, Fortaleza perde mais uma posição. E assim, eu costumo não olhar, eu sempre falo isso, né? Passa 6 rodadas, eu não estou olhando ainda muito para a posição, certo? Então, CG4, tá no Z, claro, tá no Z4 é péssimo, né, no momento e tal. E você tá numa parte de cima da tabela, te dá um pouco mais de tranquilidade. Mas eu acho que o momento é você olhar pontos. Olhar pontos. São 6 pontos em casa. Você só fez 2, entendeu? Tudo bem, fez 3 fora. Mas aí já passa, vou ter que compensar isso em algum canto. Tem que compensar agora tentar contra o Corinthians. Porque se empata, você fica na parte de baixo da tabela. Hoje o Fortaleza ele tem que tentar aproveitar os pontos de casa. E é uma coisa que tem que ser incômodo para quem for enfrentar o Fortaleza. Não dá para o pessoal chegar aqui no Castelão e dizer assim, beleza. O Bragantino abraçou um ponto no final. Eu quero um ponto e ele levou o ponto para casa, entendeu? Como o Cruzeiro também. O Cruzeiro eu acho que até lamenta mais, porque poderia até ter vencido aquele jogo. Então, esse é um ponto. E também um outro recado aí para o Augusto, né? Que comentou, eu não falei de gol, certo? A bola aérea defensiva do Fortaleza não se resulta apenas em gols sofridos. É em possibilidades. É só olhar o jogo do Cruzeiro, por exemplo, olha os melhores momentos. Olha a defesa que o João Ricardo faz, eu acho que foi umas 2 defesas que ele faz de bola parada. O João Ricardo tem sido fundamental, muitas vezes, para esse problema de bola aérea defensiva. Então, o ponto que eu estou destacando é deixar possibilidades reais do adversário ganhar nesse jogo aéreo. Não é necessariamente gols sofridos. Que bom que tem um goleiro da qualidade de João Ricardo que está fazendo uma boa temporada. Para fechar aqui em termos de tabela, né? 11ª posição, 3 partidas disputadas, como o próprio Minhoca falou, né? 2 empates dentro de casa e uma vitória fora, que foi a vitória contra o São Paulo. Então, são 5 pontos em 3 partidas e um jogo a menos, que é contra o Criciúma no Heriberto Rilse. Como o próprio Maestro falou, né? Um jogo que fica mais complicado, porque o que era um cenário de um Criciúma frágil, né? Uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, largou mal também na Série A, já goleou o Vasco, né, Maestro? Fora de casa, então... O Bahia também, na Copa do Brasil. É verdade. Momentos... o futebol é dinâmico, né? Como a gente estava falando antes do Minhoca chegar. Claro, vai depender também de quando que essa partida do Criciúma e Fortaleza vai ser realizada, né? Porque da mesma forma que de uma semana para outra o panorama do Criciúma mudou, né? Para um cenário mais positivo, pode também reverter e aí se tornar novamente uma partida mais acessível. Mas, no momento, é um Criciúma que vem aí numa melhora, né? Esse jogo a menos aí do Fortaleza. Pedrão, vamos para o campinho, né? Para as análises individuais de cada atleta, para o Minhoca destacar aí quais foram os melhores e os piores jogadores do Lion na partida de hoje. Começando pelo gol, né? O João Ricardo, que é o goleiro titular dessa equipe, e hoje, apesar de ter sido uma escalação em sua grande maioria reserva, João Ricardo foi mantido na equipe. Minhoca, qual a tua análise, né? Qual a tua visão em relação à partida do João Ricardo? Qual a cor aí que fica a atuação, né, do arqueiro hoje? Hoje eu senti o João Ricardo um pouco mais inseguro. Em algumas jogadas, essa que o Brito salva em cima, nem foi nem em cima da linha, né? A bola em direção ao gol ele ainda estava fora da área ali, né? Fora da meta. Mas eu acho que ele errou ali naquela jogada. Ali era encaixar a bola e ele espalma a bola para frente erradamente. Quase gera o primeiro gol. Teve algumas jogadas que ele também poderia... Eu acho que ele não estava tentando encaixar essas bolas aéreas. Assim. Ele sempre estava espalmando essa bola. Algumas vezes foi importante. A defesa que ele faz ali poderia ter tomado empate. Então, na média, essa insegurança do João Ricardo e as boas defesas que ele fez, eu vou colocar um amarelo para o João Ricardo.
Eu acho que ele já fez partidas mais seguras, assim. E também porque a atuação do João Ricardo ultimamente vinha sendo muito boa, né? E nos jogos que ele até recebeu uma avaliação mais abaixo é porque ele nem trabalhou, né? Como, por exemplo, em outros jogos aí que foi mais tranquilo. Brits, para mim, jogou muito bem. Vou colocar um verde musgo para ele, assim, não só por ter salvado essa chance, mas porque foi o defensor, assim, que para mim passou muita segurança. Várias jogadas o Brits foi bem, várias jogadas. Para mim, o Brits foi um dos melhores pelo lado do Fortaleza, então já pode colocar o verde musgo aí para ele, que voltou à boa fase do Brits. Ainda precisa melhorar muito essa questão desse temperamento dele, né? O Tite, eu acho que ele se embanou em algumas jogadas. Teve, assim, bola que veio no meio, aí ele escorregava, e aí tentava consertar. Teve uma jogada no segundo tempo que o próprio João Ricardo falou assim, recua para mim, ele jogou a bola para lateral, sabe? Não tinha ninguém do Bragantino chegando, e aí ele afobado já jogou para lateral. Teve uma outra que também ele tenta, sabe, antecipar o João Ricardo, já botando assim a bola para fora. Então, faltou, eu acho que esse senso de leitura para o Tite. Eu acho que o Cardona, quando voltar, eu acho que o Cardona, de fato, vai começar a se estabelecer nessa zaga. Então, eu vou colocar aí um amarelo para o Tite. Não chegou a fazer nenhuma bobeira, mas sempre flertou ali, sabe, com um erro mais grosseiro, assim, mas tentou corrigir o máximo que pôde. Laterais. Eu gostei do primeiro tempo do Felipe Jonathan. Ele teve muita dificuldade. O Mosqueira é um jogador muito rápido ali, e algumas jogadas ele ganhou. Eu gostei muito das subidas do Felipe Jonathan. Nesse ponto, ele é melhor do que o Pacheco mesmo. É um jogador que chega bem ao ataque, tem um melhor cruzamento, então foi bem, mas aí é que tá, né? Ele sentiu muito, não dá para colocar um verde para ele, mas também não coloca um laranja. Vou também colocar amarelo para ele, eu acho que ele fez uma partida ok, também não acho que foi tão destacado. E o Tinga, que jogou muito mal contra o Cruzeiro, hoje para mim foi uma partida muito boa dele. Eu vou colocar, indo mais para o verde musgo também, acho que ele ajudou muito pelo lado direito, tanto que era o melhor lado do Fortaleza quando atacava, quando tinha essas jogadas, porque e aí, né, daqui a pouco eu vou citar ali o setor ofensivo, mas o Tinga, para mim, foi um ponto positivo, lembrou o Tinga, né, dos bons tempos, mas fica aí, daqui a pouco eu falo dos reservas. Lucas Sacha. Cara, o Sacha se movimenta muito bem. A grande questão, como eu cito muitas vezes, o Sacha não é o jogador tecnicamente apropriado para chegar ao ataque. Mas o que ele se movimenta, o que ele recebe, ele teve uma que ele pegou essa bola na direita, tinha um Marinho livre atrás para tocar, para finalizar, e aí ele tenta rolar no meio da área para o Kaiser, que estava marcado, tentou ali de letra e tal, e acabou não acertando. Então o Sacha fica meio com uma coisa, ele ganhou muitas disputas no meio, mas ele se atrapalhou muito quando ele teve essa bola no ataque. E aí, queira ou não, o Sacha vai entrar com esse amarelo aí. Se fosse um jogo onde o Fortaleza se defenderia mais, o Sacha poderia ter uma nota melhor. Mas vai amarelo aí para o Sacha. Pedro Augusto, quem diria que eu vou fazer isso? Vai um verde aí limão para ele, né? Verde e limão, jogou demais. Gostei também da partida dele. Apesar de que o jogo começa com uma lambança do Pedro Augusto, né? Uma recuada de bola que o Tite teve que consertar ali depois. Ele ainda é um jogador muito atrapalhado, mas ele tá com muita entrega dentro de campo, né? Esse chute que o Cássio lembrou, que o goleiro, né, o Cleiton lá fez a defesa, ganhou muitas disputas, se não me engano, ele recuperou 12 bolas, eu acho que até no scout do Fortaleza já registrado, essa foi a maior quantidade de roubadas de bola de um jogador. Então ele tá com uma entrega absurda, assim. Eu ainda prefiro outro perfil, mas o Vojvoda tem olhado e, assim, não é errado, né, considerar o Pedro Augusto como esse jogador. Acho que faltou uma melhor composição para volantes. Um jogador com essa característica, um jogador com melhor qualidade de passe. Eu teria ido com o Rosseto em um determinado momento do jogo. Kevin também vai ganhar esse verde mais limão, na minha avaliação. Segundo tempo do Kevin, ele já estava mais cansado. E foi até certamente substituído ali, naquele momento. Mas ele ganhou muitos embates, assim, sabe? Eu acho que esse foi o melhor resultado. Ele fez uma virada de bola, que é essa jogada que o Marinho perde no primeiro tempo, assim. Ele protege bem, ele gira, ele faz o lançamento para o Marinho na medida, aí o Marinho entra na área, limpa a marcação e chuta para fora. Então o Kevin foi muito influente e fez um golaço, assim, né?
É um jogador que tem que ser acionado mais vezes. O Vojvoda o escanteou por um bom tempo aí. E hoje fez uma partida muito boa mesmo. Breno Lopes. Eu acho que o Breno Lopes teve momentos bons e momentos ruins, né? Então fica meio uma coisa pela outra. Eu acho que aí ele vai para o amarelo para ele. Não dá também para jogar flores, mas também não dá para fazer. Ele perdeu chances assim boas assim de ataque, mas também criou boa chance. A jogada do gol, né? A visão que ele viu o Kevin ali na entrada da área foi bem importante. Marinho para mim vai vermelho. Foi o jogador que eu não consegui nem botar laranja assim. Foi muito mal. Para mim, o pior jogador do Fortaleza dentro de campo. Assim. Perdeu muitas jogadas, e das chances que ele recebeu, claro, ou ele demorou demais. A tomada de decisão do Marinho hoje foi péssima. Há uma semana atrás, contra o Altos, ele jogou demais, assim. E aí, o Marinho é esse jogador, que vai te entregar muito em alguns jogos e depois não vai te entregar nada, né? Então, o Marinho sempre é um jogador que está sempre citado ou como o melhor ou como o pior. E aí hoje foi uma partida de fato mais abaixo. Kais eu vou colocar laranja. Lutou muito, mas não fez uma boa partida e perdeu uma chance muito boa, né? Em condição legal que ele teve ali para fazer o gol. Mas estava muito esgotado no final. Ainda vai precisar se encaixar mais e pode ser, a depender do contexto, que o Breno Lopes até assuma esse lugar aí também. Uma outra possibilidade. Ele não soube aproveitar, foi expulso no último jogo, né? Então fica o Kais aí com laranja. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos para os reservas, né? Moisés vai laranja também. Entrou, não mudou esse panorama do jogo para o Fortaleza. E teve possibilidades reais de bater no gol e ficou nessa decisão. Então, Moisés, para mim, laranja. Não está fazendo realmente uma boa temporada. Né? E até mesmo em alguns jogos que ele faz a escolha certa, né? Ele não consegue manter uma constância nos jogos. Pikachu falhou naquela jogada ali, mas ele entrou bem. Eu vou colocar um amarelo aí para ele. Foi pouco tempo, né? Ele foi a última troca. E aí o amarelo aí para ele. Deixa eu ver quem mais. Começou uma chuva gigantesca aqui agora. Chegou aí. Então, a chuva que estava aqui no Recife chegou aí agora. A chuva que estava aqui. Aqui chegou valendo mesmo, forte. Sim, aí Machuca. Eu não gostei dessa escolha do Vojvoda. Ele já tentou isso outras vezes, mas eu acho que o Machuca não era bem a peça que eu teria escolhido ali, sabe? Não sei se também colocaria o Pochettino, mas eu pensaria em colocar um jogador de uma característica que pudesse ser mais, sabe, um chute de fora da área. Acho até que ele faz algumas jogadas interessantes, o Machuca, mas vai ficar com amarelo também. Vai ficar com amarelo. Ele errou muitas jogadas e tal, mas ainda conseguiu apresentar mais do que o Moisés. Deixa eu ver quem mais. Hércules também fez uma partida muito discreta, não acrescentou. Por isso que eu citei, né? Eu queria ter visto um jogador de característica de passe melhor. Amarelo também para o Hércules. E Bruno Pacheco deu mais estabilidade defensiva, também regular, amarelo aí para ele. Então fica aí a avaliação dos jogadores. Medalhinhas, né? Isso. Medalha de ouro. Fica medalha entre de Pedro ouro Augusto e o Kevin. Né? Pedro Augusto vai ganhar essa medalha de ouro. Primeira vez aqui que isso acontece. Não, mas assim, eu não gosto do futebol do Pedro Augusto, mas aí a gente tem que ser coerente com o futebol apresentado, né? Foi, de fato, o jogador do Fortaleza que mais causou impacto, né? Nesse ponto. A minha segunda medalha vai para o Kevin, né? A medalha de prata. E a minha terceira, que foram 2 jogadores que eu gostei, entre Ting e Brits, eu vou deixar para o Brits. Acho que o Brits foi muito bem defensivamente. Então, para mim, o Brits vai ficar com a medalha de bronze aí, fazendo essa menção ao Tinga. E o Vojvoda, eu acho que o Vojvoda fez escolhas ali, algumas questionáveis. Essa do Machuca eu não gostei muito. Hércules não seria bem a minha escolha para aquele contexto. Vou colocar... O time produziu bem, né? Acho que ele girou bem o elenco. Estou na dúvida entre o amarelo e o verde musgo, sabe? Como teve um empate, vai o amarelo para o Vojvoda, vai. Amarelo aí. Vou fechar a janela aqui.
Vai lá, vai lá. Senão, do jeito. Se for uma chuva igual que estava aqui no Recife, é capaz, se não fechar a janela, a água acabar entrando dentro de casa, porque a chuva, né, mas estava aqui forte, inclusive capaz de derrubar a luz, né? Derrubou aí poucos minutos. Eu não sei exatamente qual foi o jogo ontem, mas tudo bem que a Copa Nordeste tem toda uma unidade. Eu realmente não sei exatamente qual foi o jogo, não, mas talvez seja até melhor. Cara. Mas me incomodou ontem, porque tava chovendo no jogo. Aí alguém falou assim: tá chovendo no Nordeste. Porra, meu irmão, o Nordeste é muito grande para alguém pegar uma cidade de um jogo que tá chovendo e falar que tá chovendo no Nordeste assim. Achei tão curioso. Mas essa chuva que está aqui, acho que ela estava hoje mais cedo, estava no Cabo. Andou um pouquinho do Cabo para a Zona Norte do Recife. Essa que está em Fortaleza é outra nuvem. Está um pouquinho mais para cima. Mas choveu no Nordeste. Está chovendo no Nordeste. Na verdade, é bronca, né? Bronca. Já pensasse, assim, meu irmão, um país assim, que se fosse um país, seria um país gigantesco. Para você falar que está chovendo numa região, um local específico, significa que está chovendo em toda a região. Eu tenho família em Caruaru, já aconteceu de em Caruaru tá chovendo muito e aqui tá sol ou vice-versa, né? Aqui tá chovendo muito, lá tá sol. Deus, bairro, porra. Acontece, chovendo aqui, tá chovendo aqui, não tá chovendo em Boa Viagem. Pensa assim, em São Paulo, se alguém disser que cai uma chuva em Ribeirão Preto, alguém vai falar, porra, deve estar foda em Santos. Assim, não acontece, porra, é a mesma coisa. Agora, se tiver aquela frente fria que cobriu o Brasil todo no Jornal Nacional, aí beleza, mas, porra, se não for isso... Tem um superchat, eu pedi até para o nosso querido Pedro Alves trazer aqui para a tela, do Luiz Carlos Araújo. Ele pede para a gente falar do escanteio fantasma. Eu quero saber do caso também do Minhoca. Eu acabei dando uma olhada aqui no lance, né, novamente no lance pela rede social, aqui pelo Twitter. É o lance que gera o escanteio do gol do Bragantino, né, Minhoca, Cássio, que acaba o jogador do Bragantino dá um chute ali, um chutão na intermediária, e teoricamente a bola teria resvalado no Kevin Andrade. Eu vendo o lance aqui várias vezes, eu não consegui, pelo um ângulo apenas, né, da transmissão, não consegui ver essa bola batendo no Kevin Andrade. Agora, claro, um lance. Não é um lance de VAR. É verdade. Então, poderia ser, acho que a cagem seria, mas assim, mas não é marcação de campo. Em algum momento do futuro, talvez, pela praticidade, até pelo avanço da tecnologia, de a resposta ser muito rápida, sei lá, meu irmão. Em tão pouco tempo, dá para imaginar como é que vai ser em 2029. Pode ser uma tecnologia muito mais eficaz em relação a um lance desse, de repente, lances como esse passarem a ser do VAR também, a resposta ser muito rápida. Mas mas até que esse futuro chegue, não é. Então, infelizmente, se resvalou, não resvalou, é uma decisão de campo. Eu até cheguei a destacar lá na hora da minha avaliação, né, que uma coisa é o Fortaleza não gostar da arbitragem. Eu acho que é totalmente louvável, sabe assim, falar que a arbitragem foi ruim. E para mim teve erros até mais grosseiros. É porque esse gera o escanteio, do escanteio gera o gol. E por isso que tem uma reclamação. Eu acho que o mais bizarro foi no começo do segundo tempo, mas assim, um lateral mais assim, nítido. Em que na cara do quarto árbitro, né? Na cara do quarto árbitro, a assistente, a assistente está em cima da jogada. E ele chama a responsabilidade. Não, foi para o Bragantino, assim. Assim, um lance assim, inexplicável. Deu para ver claramente. Eu cheguei a criticar isso durante a transmissão, algumas faltas que ele não dava. Teve uma que foi uma falta nas costas do jogador do Fortaleza, não estou lembrado quem, acho que foi o Felipe Jonathan. E aí, na sequência, o Tite tenta recuperar a bola e ele dá falta o assistente dá falta para o Bragantino, assim. Então, houve muitas falhas da arbitragem. Agora, o fato de ter dado o escanteio, mesmo que não tenha tido escanteio, volto a falar, como disse Cássio, não era lance para VAR. É inadmissível o Fortaleza tomar o gol que tomou. É inadmissível. É uma outra jogada. Porque durante o jogo de futebol vai ter erros de arbitragem, erros dos jogadores em campo, erros dos goleiros, erros dos técnicos. Isso tudo faz parte do jogo. A partir do momento que o erro está dado, por exemplo, se fosse ali uma disputa, sabe, um lance especificamente ali que
pô, o cara fez um gol com a mão e o juiz não invalidou, entendeu? Ou, por acaso, um pênalti descarado que não foi dado, que aí nem sabe também se o pênalti seria convertido ou não, mas nesse lance gerou um escanteio, e eu vou até pegar esse argumento, que assim, eu também não tenho a imagem, e pelo que você está citando aí, o fato, né, de não a gente ter a certeza. Então, vamos lá. Não houve toque. De fato, o escanteio não era para ter sido marcado. Beleza, está marcado o escanteio. Não dá para aceitar o gol tomado. Não dá para aceitar esse gol tomado. Não é isso que desconcentrou o time, que o time se posicionou mal e tal, não. Isso. Ali. E assim, Se alguém achar isso, vai estar indo pelo caminho errado de entender o jogo. E assim, ó, falando da desconcentração, né, que o Cássio citou, eu não sei qual foi a visão, você estando lá no estádio, né, na Arena Castelão, mas olhando pela televisão, assistindo a partida, foi um lance que, claro, alguns jogadores do Fortaleza contestaram a arbitragem, mas que deu tempo de recompor, organizar o setor defensivo. Estava todo mundo na grande área, não é aquele lance que... Por exemplo, teve alguns lances que eu acho que a arbitragem cometeu falha, teve uma falta em cima do Sacha no primeiro tempo. Aí o Sacha, quando cai, já pega segurando a bola. Ali foi um erro da arbitragem, mas o Sacha acabou dando margem para que ele desse o toque na... É um erro da arbitragem, entendeu? Se sai um gol ali na bola parada, nesse lance especificamente, aquele lance... A gente não pode estar trabalhando sempre com aquela jogada. Já é outra jogada. Enfim, já marcou escanteio, entendeu? Já marcou escanteio. Beleza, se posiciona. O erro do lance específico do gol tomado, ele, na minha avaliação, está muito mais na conta do posicionamento defensivo do Fortaleza do que no erro da arbitragem, que, volto a falar, eu não vi a imagem, mas eu vou considerar que, de fato, ele cometeu esse erro. Esse erro acontecendo, o erro maior ainda é do sistema defensivo na bola parada do gol sofrido. Isso aí. Agradecer ao Luiz Carlos Araújo, né, que mandou o superchat, contribuiu aí com o nosso trabalho. Luiz Carlos, tamo junto. O que dá para tirar, o que tiraria do jogo é o seguinte: a torcida do Fortaleza poderia, tendo a média que tem, ficou devendo em relação à presença hoje. O jogo foi no domingo. O jogo foi no domingo. Não sei, não. Agora, antes que eu fale alguma besteira, a cidade estava caótica hoje, tipo inundada, porque Recife estava chovendo o dia todo. Começou a chover agora, na verdade. Um domingo normal. Foi. Pronto. Então, em tese, e sobretudo tendo a cultura do check-in, onde 30 mil pessoas podem ter o check-in. Eu achei que, pelo que Fortaleza apresenta no Castelão, nesses anos de Série A, e sobretudo vi de um resultado que deveria ser até a relação contrária, depois do resultado tão bom, deveria ser, porra, o cara vai para o jogo seguinte, não é um jogo que afasta. É um resultado que faz o cara querer ver de novo. Mas acabou. Eu tenho a impressão, Cássio, assim, que é o 6º ano seguido do Fortaleza na Série A, né? A impressão que eu tenho, certo? É como se fosse aquele costume, tipo assim, pô, velho, vai ter o jogo do Vasco. Vou para esse jogo do Boca e vou para o jogo do Vasco, que é feriado e tal. Eu tô falando do cara que não é sócio, mas assim, eu acho que o sócio... Não, perceba que eu falei, eu foquei no sócio. Assim, o cara do dinheiro, esse ele entende demais. Até o que eu falei, até nas próprias sexta-feira, jogo de esporte. É fim de mês, pô. 28 de abril, a turma tá lisa, meu irmão. O salário para quem paga o ingresso. E até para o pessoal que vai pagar estacionamento, deslocamento, enfim, mas o que paga o ingresso, a galera vai receber na primeira semana. É muito comum, isso é da cultura. Eu foquei mais na questão de uma massa de check-in ser tão grande e nem ela ter absorvido a demanda do jogo hoje. Achei que ficou abaixo. E que tu ia falar em relação a desses 6 anos de Série A, eu também vejo por outro lado também. Esse momento atual é o momento onde mais se vai para jogo de futebol no Brasil em muito tempo, porra. Não por acaso, a média do brasileiro passado foi a maior da história, 26 mil pessoas, quase 27 mil pessoas. Com Fortaleza tendo, inclusive, uma boa influência nesse número. E nos estaduais, desde os estaduais, os públicos são bons públicos, a gente já falou isso aqui algumas vezes, por isso que eu estou falando. Teve jogo de estadual com mais gente que hoje, pô. Então, eu achei curioso, me surpreendeu. Mas não foi só o Fortaleza, como a gente falou no primeiro bloco, tu não tinha chegado ainda, Minhoca. A gente falou aqui do Cruzeiro também. Não sei, depois tu pega as imagens de Cruzeiro e Vitória, a quantidade de setor fechado no Mineirão. Tinha 20 mil pessoas no Mineirão. Mas estava assim, o anel superior, uma grande parte do anel superior, que é a principal arquibancada do Mineirão, estava fechado. E assim como chamou a atenção, a gente observou isso, aquela mesma, não tinha como observar aquilo e não observar o jogo seguinte da análise, que
foi o Castelão com 18 mil pessoas hoje. E aí, um último detalhe também, Caxangá, que era sobre o jogo da quarta, né? O jogo contra o Vasco. O Vasco vem bem abalado, né? Pela goleada sofrida, sem treinador, deve vir com o interino. Pode ser que anuncie, né? E o treinador anunciado acompanhe a partida. Eu acho difícil que vá logo para a beira do gramado no jogo da quarta-feira. E tentar aproveitar esse jogo da quarta-feira. Aquela coisa, isso gera... Eu vi alguns torcedores falando assim, pô, o Vasco toma essa goleada, aí a cara para não se aproveitar do jogo começo, é porque é o torcedor mais... Olha o copo meio vazio, né? Mas eu acho que é um jogo onde o Fortaleza tem que buscar já fazer um bom resultado, né? Fazendo assim, no mínimo 2 gols de diferença para tentar, assim, claro, se vencer, também não é para criar muito caô, não, mas é uma boa oportunidade para enfrentar agora o Vasco e você conseguir uma boa vantagem, né? Até porque, claro, né, antes do sorteio, quando a gente falou, pô, o Vasco é um adversário que seria bom evitar. Agora o Vasco já se torna um adversário bom de se enfrentar. O contexto agora que vai mudando, como você falou, né? O Criciúma, quando for ter esse jogo, ele não sabe como é que vai estar o Criciúma até lá. Mas o Vasco agora é uma boa oportunidade, né? E, lembrando, é o último jogo do Fortaleza nessa sequência de 5 jogos que ele está fazendo aí. Por isso que é importante uma observação. A galera vai achar, pô, o cara tá pegando pé, mas óbvio, irmão, o veto, Minhoca, da Conmebol ao campo do Castelão foi uma sacanagem, sobretudo porque, tipo, acontecer logo depois da derrota é muito difícil não associar, né? Quando tem essas coisas do Boca, logo depois do jogo do Boca. E tem tanto estádiozinho pior. O Maracanã hoje de manhã, no Clássico. Horroroso o gramado. Mas fora do Brasil. Mas tem estádios assim menores. Então, pô, Castelão é um estado de Copa do Mundo que recebeu o jogo de quartas de final da Copa do Mundo de 14. Então, mas eu ia falar assim, então, para mim foi assim, beirando a sacanagem, assim, esse veto. Mas assim, na reta final, quando eu tava no gol de Cleiton, o gol do Bragantino, assim, na hora do escanteio lá dentro da campo, irmão, o gramado do Castelão não tá fácil, não. Aquela área ali do lado esquerdo da área tá, imagem, meu irmão, tá muito castigado. Muito. E tem partes do gramado, Cássio, que não tá aquela grama, sabe? Ela tá meio amarelada, que é tipo assim, é uma grama muito baixa. Você via assim que quase beirando a lama, tava grama, você via assim que o negócio que a galera não tava pisando em grama mais já. E aí, assim, foi bom até não ter chovido, né? Porque poderia ter ficado uma lama maior ali. Né? Agora deve estar lá, que agora tá chovendo aqui. Mas, lembrando, né, só a título de informação, para quem não está sabendo, a Conmebol, ela sugeriu, ela recomendou alterações no gramado, né, exatamente visando que o Fortaleza vai jogar agora pela Conmebol final de maio, né, que, aliás, é após o jogo do Sport, contra o Trinidense, a última rodada, vai para 2 jogos fora, contra o Potosí e contra o Boca Juniors. E aí colocou até 10 de maio, ou seja, tem praticamente 2 semanas. Tem liga, né? Só que é que tá, né? Vai ter jogo nesse período, né? Vai ter jogo quarta já, o Ceará vai jogar na outra segunda-feira, passando na que vem amanhã, daqui a uma semana. Isso cria até um problema. E se o Ceará não puder jogar no Castelão para preservar o campo para o Fortaleza. Mas aí até trazendo informação do Marcel Riso, né? Que ele mora aqui e que ele escreve lá para o UOL também. O Fortaleza, juntamente com a própria Conmebol. Aquele cara mora em Fortaleza, sabia? Não? O Riso aqui. Tanto é que eu, vez ou outra, encontro com ele no estádio. Ele trouxe a informação de que o próprio Fortaleza, juntamente com a Conmebol, e aí, claro, né, com o apoio, que o Castelão é do Estado, né, eles vão fazer os reparos aí, como foi. Ano passado, no jogo contra o América Mineiro, foi a mesma coisa, Cássio. O jogo poderia não ter acontecido lá da Sul-Americana, a Conmebol. Aquela coisa, ela dá o se liga, sabe assim, ó, não melhore não, porque aí pode ser que, tanto é que tiraram 2 jogos, um do Ceará e um do Fortaleza, ano passado, do Brasileiro. Mas vamos ver, né? Assim, até 10 de maio aí é para o gramado tentar uma melhoria, e aí só o tempo vai dizer. Então aí, sobre o gramado, meu, teve uma bola hoje que foi uma inversão de jogo para o Kevin, ele vai dominar a bola, pega no gramado, pula e sai, ele fica olhando assim, mas de fato, especialmente onde o Cássio destacou, né? Em um dos gols ali na pequena área e nessa parte do lado de baixo da transmissão, vamos colocar assim, não estava mais amarelado, está um gramado bem prejudicado aí do Castelão. E a Conmebol, na verdade... Desculpa, Vinícius, desculpa. Não pode falar, eu só ia finalizar o raciocínio. Desculpa. Não termino o raciocínio que eu falo.
Nada, eu só ia dizer que, de fato, a Conmebol solicitou, como vocês bem falaram, essa melhoria aí no gramado e iria encerrar. Emerson Penha falou aqui, ó, o último jogo, de repente, pode ser do PV. Se de repente Fortaleza chegar o do Trinidense da sexta rodada, dependendo, não tem nenhuma perreio de relação à classificação, não a classificação como líder, né? Classificação, porque a chance do Fortaleza não pegar nem playoff já deve estar beirando, já deve estar beirando 0% a chance de não ir. Mas eu digo como líder de direto para as oitavas. O playoff 16 avos de final, fase antes. De repente, esse último jogo, se não der tempo, ou seja, como o Fortaleza só tem um jogo, só tem um jogo dentro de casa, Minhoca. Então, na verdade, dá para dizer que essa pena mesmo, a preocupação dela seria não ter as oitavas. Porque se o Trinidense talvez não faça diferença. Pronto, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que acho que a Emerson também falou. Talvez no Trinidense não faça diferença, tá ligado? Não faça diferença. Agora, a preparação tem que ser realmente um entendimento para ter nas oitavas de final. Ou no mínimo nos playoffs. A grande questão do PV, só para passar o pessoal que está citando aí, é porque o Ferroviário está jogando lá, o Floresta está jogando lá. A Série A2 estava lá também, na segunda divisão, acabou que acabou, exato, agora o Tirol foi campeão. Série D, o Maracanã está jogando lá em Maracanãú, Iguatu. Vou dar uma ideia. O Atlético Cearense também joga no PV. Bota esse jogo na Arena Romeirão, porra. Meu irmão, isso... Se o Castelão estiver liberado, é no Castelão, claro. Tô dizendo, mas o Castelão não pode. Castelão não pode. PV não pode. Aí, porra, em vez de levar para aquele campo, que tem uma arquibancada só, bem grandona, que de vez em quando tem uma imagem clássica, a galera fica se escondendo na sombra do poste. Qual o nome que estado é aquele, Minhoca? Na sombra? Tem uma arquibancada frontal enorme e toda vez que tem jogo no sol lá, a galera fica atrás na arquibancada fazendo a diagonal da sombra do poste. Eu acho que é o Domingão. Talvez seja esse. Pronto, assim, então no sentido assim de, em vez de levar para esse estádio, meu irmão, leva para Juazeiro se fosse o caso, leva para Juazeiro do Norte, pô. Seria assim uma experiência de interiorização. A galera tá dizendo aqui, é o do Horizonte, é o do Horizonte mesmo. O Domingão. Falaram no chat Domingão. Domingão e tem o Albertão Teresina. Mas aí é outro jogo de Copa Sul-Americana até porque é a única arena do interior do Nordeste, o único estádio assim realmente estruturado, um estádio muito bom, que foi refeito lá no antigo. Eu acho que eles não fariam lá, assim, porque vai depender de logística, né? Porque vai para Pernambuco. Esse último jogo até um alternativo ganho daqui do Trinidense, pô. Não, eu sei, mas porque, por exemplo, a depender do contexto, ele pode perder a primeira colocação, né? Aí, enfim, não sei, assim, vai depender muito aí do contexto do que se desenhar. E lembrando, como eu citei, a chance do lugar do Trinidense é muito escassa. Viu? Não, eu sei, eu só estou dizendo que a depender do contexto, em termos de tabela, né? Porque é o Sport, Trinidense e acho que Cuiabá depois, é a sequência. E aí, queira ou não... Só para que você falou de tabela, tem voo direto Recife de Juazeiro, tá? Se fosse o caso, assim, quer dizer, assim, em vez de o cara pegar Recife, Fortaleza, o cara tem voo Recife de Juazeiro, direto. É voo de Boeing, né? Aqueles aviãozinhos menores, não. Aeronave maior. Isso aí. Então, sequência do Fortaleza, que está com o até então, né? Esse alerta aí da Conmebol, o Castelão teve esse alerta para melhorar o gramado.